Sejam todos bem-vindos à segunda edição do PetCast, episódio 2. Esse programa a gente vai falar um pouquinho sobre a área de materiais. E para tentar explicar um pouco do propósito do programa, a gente quer trazer aqui nesse PetCast uma abordagem para a comunidade para saber o que tem na engenharia mecânica. Que às vezes a pessoa não sabe que curso quer fazer, tem interesse, vou fazer engenharia mecânica, mas não sei direito o que tem lá dentro. A gente está tentando trazer uma abordagem mais simples para poder a comunidade saber o que a gente faz, né? E aí, para isso, então, a gente chamou dois convidados, juntamente comigo e com o Pablo, que já estávamos aqui na primeira edição. Podem se apresentar. Começa você, mano. Eu, os mais velhos primeiro? Tá bom. Boa noite, dá boa noite, né? Boa noite. Meu nome é Manuela, professora da UFES, né? Da área de materiais. Professora temporária, mas professora. Dou algumas matérias relacionadas à área de materiais, também na área de sistemas. E atualmente doutorado na área de materiais na UFES também. Então, é a área que eu trabalho atualmente. É isso. Manuel Bicho. Pode falar agora, Tomás. Eu sou o Tomás, tenho 25 anos. Atualmente eu estou no 11º período aí da UFES, né? E só para falar um pouquinho, eu já terminei minhas matérias da área de materiais, né? Eu fiz um IC em materiais e minhas optativas são quase todas na área de materiais também. Então, digamos que eu tenho uma longa caminhada aí nessa área também. E eu sou o Pablo, eu sou um petiano ativo atualmente. Eu ainda estou no começo do curso, começando essa caminhada das áreas e vou acompanhar o Lorenzo durante esse podcast. Mas antes de começarmos, eu queria agradecer a professora e o Tomás pelo tempo de vir aqui participar com a gente e vai ser bem legal. O Tomás esqueceu de falar que ele é um ex-petiano. Então, quando eu entrei no PET, ele já era referência na área de materiais lá dentro, entendeu? Então, vamos começar esse bate-papo com uma coisa legal, que é... Muita gente fala materiais, mas quais que são os materiais, né? Quais são as 4 principais classes assim, de materiais que a gente tem? Bem, para mim essa... Não, é para quem quiser, é aberto, né? É porque assim, né, professor Tomás, a gente, no ensino médio, a gente lida muito com as diferenças de materiais com relação à tabela periódica, né? O metal, ametal, gás nobre e tal. Mas na engenharia a abordagem é um pouco diferente. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho melhor de como funciona isso na engenharia. Bem, em termos de materiais, a gente divide algumas classes, né? Quando a gente fala da área, a gente tem a classe dos metais e suas ligas, é o que a gente está mais acostumado, assim, né? Mas a gente também tem a classe de cerâmicos, que eu acho que para quem não está tão familiarizado, seriam tipo os materiais que a gente tem de refratários no geral. Cerâmicos, os metais e suas ligas, a gente tem os materiais poliméricos, que vulgarmente são conhecidos como os plásticos. E a gente também tem os materiais híbridos, que muita gente conhece dentro dessa classe, que são os compósitos. Que eles acabam, os híbridos misturam essas outras 3 classes. Eu posso ter materiais híbridos que são cerâmicos com metais, eu posso ter materiais poliméricos com cerâmicos, e aí é uma classe separada, entendeu? Basicamente são essas 4 classes: metais, cerâmicos, polímeros e híbridos. É isso que a gente... Para quem tem interesse de saber mais da UFES, né? A UFES ela aborda com mais ênfase. Eu não sei se eu tenho tanta abordagem para falar isso, mas a gente aborda muito mais a classe dos metais. Eu não sei se é por conta da gente estar perto de empresas que usam, que precisam muito disso, né? Mas a abordagem principal da UFES, ao meu ver até agora, no meu conhecimento que eu obtive, foi da área de metais. A gente teve matéria em cima de aço, suas ligas e suas diferenças, né, e mudanças. Então, só para trazer, para caso alguém tenha curiosidade de saber, mas e a UFES, ela tem um foco em alguma dos materiais, e eu acho que é isso aí. Isso é verdade. Então, para a gente trazer um pouco mais
para saber um pouco mais dessa área, né? Se alguém soubesse mais uma contextualização histórica para saber como começou o interesse dos materiais, né? Porque a gente sabe que desde os primórdios da humanidade que a gente usa os materiais, a gente só não sabia, só não dava o nome, mas desde o começo a gente usa madeira, a gente usa barro para fazer certas coisas, né? Pois é, né? Não é à toa que a gente tem as eras, né? Que a idade da pedra, a idade do bronze, a própria desenvolvimento da sociedade foi baseada nos materiais, né? À medida que a população lá nos primórdios começava a ter novas técnicas e descobrir novos materiais, isso foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo como um todo. Então, o material está muito associado a essa evolução da sociedade. Não é tudo. E você tocou num ponto em relação a gente estuda muito metais. Eu também tinha muito essa noção quando eu estava na graduação. Para quem não sabe, não tem tanto tempo assim que eu formei, né? Formei em 2015. Mas a gente via muito metais. Tem muito isso que você falou, né? A gente as maiores empresas ali perto da gente, que a maioria dos alunos estagia hoje, é a Vale, a Stella, que são empresas que lidam com aço, não só com metais, né? Mas aço mesmo. Processos de trabalho com aço e etc. Mas, de um tempo para cá, essa parte de engenharia de materiais tem evoluído muito para as outras classes que eu tinha falado, né? Uhum. Parte de cerâmicos, os plásticos deixaram de ser só para fazer sacola e garrafa PET. A gente tem muito cerâmico de engenharia, plástico de engenharia, os compósitos é o que está bombando hoje no momento em termos de estudo, né? Eu consegui pegar materiais baratos e colocar só reforços com materiais mais caros e dar uma funcionalidade melhor. Então, se eu for falar assim de um contexto histórico, a gente saiu lá da idade, a gente só utilizava materiais naturais que eram disponíveis na natureza. A gente foi para a parte dos metais, em que a gente começa a processar e começa a aprender com tratamento térmico, e aí tratamentos que a gente consegue separar metais que eram mais difíceis, né? Na natureza a gente não tem o metal puro, a gente tem o óxido, né? Normalmente o óxido metálico. Então, todas essas técnicas, a gente veio para a idade, começa a trabalhar com cerâmicos, plásticos, e hoje a gente está indo para os híbridos. Então, na indústria vai cada vez mais essas classes tomarem mais espaço. É a forma que eu enxergo, né? Não sei o que vocês acham disso. Só complementar o que a Manu falou um pouquinho, só para contextualizar, às vezes que não conhece, eu lembro que eu estudei isso, que antes do aço, assim, a Manu falou do aço, né, do bronze, latão e tal, mas assim, ainda hoje o mais utilizado, acho que é o aço, assim, porque as pessoas pensam em engenharia é o aço, né? E aqui em Vitória é muito caso da Arcelor e da Vale também, mas a Manu tocou num ponto muito legal, que é essa questão de que os metais são encontrados na forma de óxido na natureza, por exemplo. O ferro não é encontrado ferro, é encontrado minério de ferro, né? Por isso que existe a Vale. E é legal porque o homem não sabia como extrair esse óxido do metal, né? Então, por isso que demorou tanto, mas como a tecnologia hoje em dia evolui tão rápido, né? O que a Manu falou, a gente já passou da era dos metais, digamos assim, a gente está na era dos híbridos, dos compósitos. E é legal porque até a segunda revolução industrial, que foi lá no meio do século XIX, era ferro, 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 ferro. E aí a gente conseguiu, nessa época foi a invenção do aço, foi a invenção da energia elétrica, foi a invenção da máquina a vapor. Então, assim, a gente pode dizer que lá no meio do século XIX foi o boom, assim, da engenharia, né? Porque engenharia mecânica é o quê? É vapor e aço. Assim, se a gente for pensar, é gerar energia, vapor e aço. É verdade. Foi o motivo a vapor, e aí veio toda a questão da geração de energia, e o aço, tudo. Então, só para complementar, eu estou fazendo a disciplina de corrosão, e aí, lendo a introdução do livro, me veio um dado muito legal. A corrosão mesmo, ela começou a ser estudada, o primeiro congresso mundial de corrosão foi no ano de 1949. Então, se a gente pensar, foi o quê? 80 anos atrás, 70 anos atrás. Então, não é uma coisa assim antiga, né? Uhum. Então, só para contextualizar que mesmo os metais, que são coisas assim bastante estudadas, eles têm processos que começaram a ser estudados recentemente, né? Então, imagina um híbrido que a gente conhece aí, se conhecer há 2 décadas, é muita coisa assim de estudos mais avançados. Então,
a engenharia ela tende a mudar muito. Então, se alguém for assistir esse vídeo daqui a alguns anos, talvez eu já tenha inventado uma coisa que a gente nem está discutindo aqui. Isso que é tão legal de a gente estar falando. Pois é. E eu gostei do que vocês falaram, que a área de materiais é uma área tão importante que a humanidade ela foi dividida em eras com o nome de material. Era do pau e Idade do pedra, bronze. idade Né? do bronze. Então, tipo assim, não é qualquer coisa, né? Pô, a humanidade foi dividida nessas eras, né? Uhum. E... Pode Não, falar. é isso. É interessante, tem sempre aquelas histórias assim, que o exército, antigamente, né? O exército estava muito associado também ao método de fabricação da espada, o material que se tinha, né? A espada que era mais eficiente, estava muito ligada a como você tinha o seu material, como você conseguia tratar esse material, a liga que você tinha, e também a parte de processamento, que também está muito dentro do curso de engenharia mecânica. Hoje vocês têm as matérias de processo de conformação, a parte de usinagem. Então, todas essas matérias, elas vêm a complementar esse estudo do material, né? A gente também aprende a lidar com o processo, a tecnologia do processo. Pois é. Mas no curso, a gente não vai aprender a fazer espada, não. Se a galera tá curiosa aí, não vai chegar a ter essa aula prática, não. Pode tirar o cavalinho da frente. Seria legal ver um ferreiro lá batendo, ia ser legal, mas não vai ter, não. A gente estuda mais a teoria disso, né? Tomás, você tocou num ponto interessante que é dos avanços, e aí com isso eu queria até pegar um gancho para poder trazer a próxima pergunta, que se tem grandes avanços de estudo nessa área, né? Se vocês têm noção de alguma coisa que já seja uma promessa, né? Para a área, se de alguma maneira a gente já estagnou, se a gente... não, a gente já sabe bastante coisa, eu acho que não vai ter um avanço muito grande, não vai ter uma descoberta muito impressionante nos próximos tempos. Eu não sei, assim, a Manu, por fazer doutorado, mestrado, talvez tenha alguma informação a mais, mas só queria deixar uma observação. Às vezes a gente pensa muito em avanço, poxa, vou inventar um novo tipo de aço, vamos inventar um novo metal. Inventar, eu digo assim, vamos descobrir uma nova composição química no metal que vai revolucionar o mundo. Mas eu falei um pouco da corrosão, e eu vou citar de novo, que é uma coisa que eu estou estudando agora. Mesmo com todos os estudos e, enfim, a corrosão, para vocês terem ideia, na década de 50, ela gastava em torno de 5 bilhões e meio de dólares por ano para diminuir. Então, tipo assim, você imagina isso nos dias de hoje, né? Que a gente tem um controle muito maior de custos. Então, evolução, às vezes a gente pensa muito em inventar um material novo, uma fórmula nova, mas o principal desafio da engenharia é energia. E, por exemplo, quando o material corrói, por exemplo, ele está perdendo energia. Então, talvez os avanços não sejam tanto nessa área de vamos inventar um material novo, mas assim, como a gente pode preservar melhor o que já existe, por exemplo. Acho que engenharia é muito isso, né? Engenharia é muito... Você não precisa inventar o processo, você pode pegar o processo e tornar ele muito mais eficiente, né? Para um engenheiro de materiais, a corrosão é o principal vilão, né? A fadiga também, porque em materiais tudo é conectado. Por exemplo, a corrosão pode levar a fadiga, enfim, tem N outros casos assim, a Manu pode até falar melhor. Mas só para as pessoas entenderem que, às vezes, inovação não precisa ser uma coisa... Nossa, o cara ganhou um Nobel de Física e um Nobel de Química porque ele inventou um negócio novo. Assim. Mas engenharia, a gente vai... Principalmente no Brasil, né? Engenharia é muito manutenção. E as grandes empresas... Os engenheiros de... A gente tem um engenheiro chamado engenheiro de manutenção. Esses engenheiros de manutenção nada mais são do que engenheiros mecânicos ou eletricistas que eles... tem esse enfoque muito grande eu estagiei nessa área, né? Estagiei em manutenção, né? Então posso falar um pouquinho até melhor sobre isso. A função do engenheiro você tem um sistema, eu preciso que isso aqui tenha o menor desgaste possível, que dure o maior tempo possível. Então, inovar vai muito também disso de manutenção, essa parte. Foi essa mais minha contribuição. Agora, um material novo, assim, eu confesso que eu não tenho esse conhecimento. Então, eu acho que o que o Tomás está falando, essa realidade
de engenheiro mecânico no Brasil relacionado à manutenção. E realmente, em aumentar a eficiência do processo. Hoje o engenheiro, pelo menos a minha visão, né, é que se trabalha muito com processamento e a gente quer realmente reduzir. Então, se eu vou aumentar uma resistência à corrosão, se eu vou trabalhar para aumentar uma resistência ao desgaste, eu vou estar numa redução de custo. Só que muitas vezes esse tipo de problema, tentar resolver esse problema, está muito associado ao desenvolvimento e à escolha de melhores materiais. Certo? Quando a gente fala disso, acho que até é válido falar aqui, a gente também tem como vocês que estão formando, estão estudando, se formar, a gente também visa mudar um pouco essa cara do engenheiro que se forma aqui, entendeu? Que vai só para a área de manutenção. Não que seja ruim, é bom também, mas tentar empreender, tentar criar novas startups, novas tecnologias. Pensar nisso também, sabe? Isso é importante, é um campo que a gente pode tentar atuar. Mas falando de tecnologia e desenvolvimento de materiais, para vocês terem uma ideia, em 2010, o Prêmio Nobel de Física foi o desenvolvimento de um novo material, que é o grafeno, que hoje é tipo assim, que tem de novo no momento. Todo mundo quer trabalhar com grafeno. A gente colocou entre parênteses aqui o grafeno, porque era uma... Não, eu estou fazendo doutorado, né? Então a gente lê muito artigo relacionado a essa área. Inclusive, eu estou tentando trabalhar com grafeno no meu doutorado. Mas, assim, é o que tem de novo. Toda essa área de nanopartículas, para quem não conhece, que é o grafeno. O grafeno é uma estrutura de carbono, assim como é o diamante, que também é um holótipo do carbono, grafite, só que tem uma organização que ele tem uma só camada, assim, ele é feito de uma monocamada. Então, ele tem a espessura de um átomo, assim, normalmente é uma camada, assim, de 4 nanômetros, 5 nanômetros, e ele é uma chapinha de organização de carbono especial, vamos colocar assim, que ele chega a ter 100 nanômetros. Dizem que o grafeno ele tem altíssima resistência mecânica, ele tem potencial lubrificante, ele é condutor de eletricidade, ele é condutor térmico, super eficiente. Dizem que você consegue, idealmente, conseguiria colocar a força de um elefante em cima de uma placa de grafeno e ele resistir, pra vocês terem uma ideia, assim, bem esdrúxulo. Achamos a partícula Deus da área de materiais, então. Tem muito isso. E essa área está crescendo muito, assim. A gente vai trabalhar com novas matrizes e colocar o grafeno dentro, né? Tô que ganhou o Nobel. Você sabe se é muito caro o grafeno? Tipo, para trabalhar? Isso eu ia falar. Não, a produção do grafeno não... Assim, a gente consegue fazer em laboratório. Qual a maior dificuldade que se vê hoje em relação ao grafeno? A gente conseguir expandir a produção do grafeno em escala industrial. Entenderam? Então, a gente consegue laboratório, mas muitas vezes essas tecnologias que surgem, até a gente conseguir tornar isso comercial, e não adianta fazer uma placa e demorar uma plaquinha de grafeno, demorar, sei lá, 1, 2 dias. Isso não vai combinar com a industrial. Então, hoje se esbarra nesse tipo de tecnologia. Então, não basta inventar um material. É toda tecnologia para colocar isso comercial e disponível no mercado. Então, o grafeno hoje ele está esbarrando nisso, sabe? Não só o grafeno, como outras diversas técnicas. Se perguntaram de inovação, toda essa parte de revestimentos que a gente tem hoje com nanopartículas é super novo, entendeu? Eu acho que é que a gente está caminhando, entendeu? Trabalhar com revestimento e com materiais não estruturados. É o que eu vejo. Mas a primeira vez é sempre muito cara de fazer, né? Agora, quando você vai fazendo as provas, vai ficando mais barato, até um ponto que no dia de hoje tudo tem que ser industrial, não tem como você fazer uma coisa artesanal assim, não vai dar. O silício também, né? Ele foi um material que, para as tecnologias de hoje, as placas, os circuitos também, está bem presente. Sim, os semicondutores, né? É até uma classe especial que a gente diz, uma classe de semicondutores. Hoje toda a tecnologia eletrônica é baseada nisso. Uma dúvida que eu tenho também é que o Tomás, por exemplo, falou de alguém da área de materiais que trabalha em manutenção, a professora falou de pesquisa, mas existe algum outro grande ramo que um engenheiro de materiais ou alguém formado com foco na área de materiais costuma trabalhar? Então, a área de materiais, ela não é só o que a gente associa, né? Materiais como se fosse aquilo que a gente aprende no Cállister. Não sei se todo mundo aqui já fez isso, ciências materiais, lá, questão cristalina. Não, a área de materiais engloba toda a parte de soldagem, a parte de usinagem, a parte de processos de conformação mecânica, a parte de tribologia, de corrosão, tudo isso está na área de materiais.
E aí abre um campo gigantesco para você trabalhar como manutenção, envolve muito isso, a parte de processos, etc. Assim, é um campo diverso, depende de onde você vai querer ficar, entendeu? Entendi. Pablo, até falando um pouquinho disso, o engenheiro projetista, às vezes precisa muito saber de materiais também, porque a gente estuda um pouco disso, eu fiz uma disciplina de redução de arraste, né? E aí a gente viu um exemplo de uma tubulação de... o Titanic é o grande exemplo, por exemplo, né? Ele fragilizou, né? E aí quando ele bateu no iceberg, foi alguma coisa na Rússia que os soldados foram usar as armas e não funcionava, por causa do frio. E não só o frio, existem outros fatores também. Então imagina um engenheiro projetista que gasta milhões e milhões de dólares, ou de reais em pesquisa, para inventar um projeto para ele falhar por uma escolha de material errado. E às vezes é coisas simples, não são coisas assim difíceis. São coisas que a gente até aprende no curso, mas assim, engenharia mecânica, né, para quem não sabe, são as áreas de sistemas, fluidos e materiais. Mas assim, não tem como a gente separar nosso engenheiro mecânico de materiais. Você pode até ter um enfoque maior, mas engenheiro mecânico, eles falam que a engenharia que você mais aprende coisa é engenharia mecânica. E eu não discordo, porque a gente aprende um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de eletricidade, um pouquinho de engenharia de produção, um pouquinho de... Até civil, quando a gente estuda lá as vigas e tudo, né? Então, falar de engenheiro mecânico que não tenha pelo menos noções básicas de materiais é suicídio. Não tem como um engenheiro sobreviver no mercado hoje sem saber um pouquinho de materiais. O Titanic que você falou aí, eu lembro da Manu explicando, eu achei sensacional, porque eu achei que foi um avanço muito grande, assim. Porque o Titanic foi um navio criado com, vamos pôr entre aspas assim, de maneira mais fácil, o melhor aço que tem. Esse aço aqui ele não vai quebrar, foi testado em laboratório. E aí, quando ele chegou lá na hora lá, ele simplesmente bateu no iceberg e quebrou. Só que, de acordo com o laboratório, era suposto ele ter conseguido quebrar o iceberg, né? E aí depois descobriram que tinha uma outra propriedade que devia ter sido analisada, que era transição dúctil-frágil. Para quem não sabe, o dúctil é mais ou menos o que a gente procura e o frágil é o que a gente foge, né? Então, assim, o Titanic ali, naquela água gelada, o aço dele teve uma transição de dúctil-frágil. Tipo, ninguém sabia disso até o momento, né? E aí aconteceu o desastre que aconteceu por causa desse detalhe aí que ninguém se apegou. Então, aí essa tragédia acabou gerando um avanço que agora a gente aprende, a gente não comete o mesmo erro, né? Falei bonito. Engenharia é muito essa coisa de desastre. A própria queda de aeronaves é um exemplo clássico disso, né? Que depois que um avião cai, a chance de um avião cair de novo pelo mesmo motivo é minúscula, é muito pequena mesmo. Me dá medo esse negócio. Infelizmente, falha, né? Exato. Infelizmente, engenharia é aquela coisa, médico quando erra, mata um, né? Engenheiro quando erra, mata centenas, né? Então, verdade. É uma profissão de risco, assim, querendo ou não, né? Então, enfim, tem muita responsabilidade, né, velho? Uma pergunta também que eu tenho dúvida, não sei se vocês vão saber responder exatamente, é que da área de materiais, ela tem estudos em diversas engenharias, né? Como o Tomás falou, engenharia civil também estuda materiais para seus fins, mas eu queria saber qual a diferença, né, do estudo da engenharia metalúrgica, por exemplo, da engenharia de materiais e da engenharia da área de materiais que a gente estuda no nosso curso, né, de mecânica na UFRGS. Quer falar, mano? Eu sei, gente. Engenharia metalúrgica, ela é associada com materiais, mas metalurgia vem de metais, né? Então, uma engenharia que é focada mais em metais. A engenharia de materiais, ela é mais geral. Ela é focada em materiais, mas ela trabalha com todas essas classes que eu tinha falado antes, que a gente tinha discutido. A engenharia metalúrgica, ela tem um foco mais em como ocorrem os processos. Eles têm mais química na termodinâmica da transformação, os processos difusionais, toda essa parte assim. A gente vai mais na mecânica, a área de materiais é mais a aplicação daquilo, entendeu? A gente
aprende alguma base para a gente entender o porquê daquela aplicação. Mas o objetivo é mais o final mesmo, né, do material, em serviço. É assim que eu enxergo as divisões, entendeu? E a gente, como mais falou, tendo uma formação um pouco mais completa, né? A gente tem essa área de materiais, mas a gente estuda outras coisas também. Mas eu acho que é válido falar que o nosso curso da UFES é um curso que tem muita carga horária na área de materiais. Isso não é comum, entendeu? As universidades estudam menos do que a gente, a parte de materiais. A UFES ela é conhecida por ter essa vertente bem forte, né, em materiais. Mas só complementando um pouco o que a Manu falou, que o Pablo perguntou, eu vou falar de corrosão de novo, porque é o que eu estou estudando neste momento. Mas está apaixonado por Tem corrosão. problema não, Tomás, pode ficar à vontade. Não, mas, por exemplo, muita gente pensa em corrosão de metal, mas, por exemplo, corrosão é deterioração do material, né, a gente fala. Então, a gente tem corrosão em concreto, a gente tem corrosão em madeira, a gente tem corrosão em borracha. Então, por exemplo, falou da civil, na UFS eu sei que tem uma disciplina que é estruturas de madeira. Por exemplo. Então, você estuda, querendo ou não, porque, por exemplo, na civil tem o concreto armado, né, que é a base da engenharia civil é o concreto armado. Então, assim, por exemplo, com engenharia civil você vai estudar outras estruturas, como madeira, concreto armado. A gente, quando a gente está discutindo aqui, a gente estuda muito, por exemplo, os metais, embora a gente também estude os compostos, cerâmica. Mas, se você... engenharia, gente, não tem como. Não existe engenharia sem material, seja ela qual for. Então, se você for para engenharia química, você pode estudar outros tipos de materiais, por exemplo, materiais, como você mexe muito com reação química, você pode estudar muito materiais anticorrosivos, coisa do tipo. Na civil, você pode estudar muito materiais que são usados para estrutura, como madeira. Na engenharia elétrica, eles estudam muito condutores, que a gente não estuda. Por exemplo, silício, a gente não estuda na engenharia mecânica muito. A gente, beleza, é usado para aplicação lá em computador, beleza e tal, mas na engenharia elétrica você vai estudar muito mais sobre condução elétrica. Eu lembro das aulas da Manu também, os materiais têm propriedades, por exemplo, né? Por exemplo, a condutividade térmica, que é a facilidade que o material ele conduz energia elétrica. Ele conduz elétrons. Né? Uhum. E, por exemplo, a gente pode estudar, por exemplo, um metal olhando mais para a transferência de calor dele, proteção de calor. Um engenheiro eletricista pode estudar um metal muito mais pela condutividade elétrica dele. Então, vai depender muito do curso que você vai escolher, mas, por exemplo, a gente fala em engenharia, mas física é um curso que estuda muito materiais. Química também estuda, mas é focado mais em em átomo, aquelas coisas, não materiais em si. Mas, enfim, materiais é muito grande, tem uma gama gigantesca. Então, assim, cada material vai ter uma aplicação, né? Não adianta você falar que, esse material universalmente ele é ruim. Depende da situação que você vai precisar, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, que essa pergunta aqui, eu tô orgulhoso dessa pergunta, foi uma pergunta que eu pensei e eu queria trazer aqui. Eu queria saber, assim, de vocês, que já estão um pouco mais aí no ramo, qual seria o dream job da área de materiais, entendeu? Calma que eu vou explicar melhor, vou dar um exemplo. No caso, cara, essa pergunta é muito boa. Vamos pegar, por exemplo, um astronauta. O objetivo do astronauta é ir para a Lua, ir para o espaço, entendeu? Qual que seria, assim, o objetivo, o trabalho que... Trabalho não, assim, o emprego que a pessoa sonha quando entra na área de materiais? Tem algum emprego assim? Nossa, pergunta difícil. Não, Eu senti na aula, os alunos vêm com essas perguntas capciosas pra gente. É porque, um projetista de carro, por exemplo, ele quer estar lá na Fórmula 1 para desenhar o próprio carro da Fórmula 1 dele, entendeu? Então eu não sei se na área de materiais tem algum trabalho que seja um enfoque, assim. Cara, eu penso muito assim, por exemplo, eu falei já do ferro pro aço, essa transição que teve, né? Por exemplo, a gente pode pensar também no alumínio, que é utilizado em aviões. E você pode dar um exemplo aqui, você descobrir, por exemplo, eu acho que engenharia, cara, é muito você melhorar a vida das pessoas, entendeu? E nesse processo você ganha dinheiro. Então, por exemplo, o engenheiro que trabalha com... Não, por exemplo, o engenheiro que trabalha com saneamento de esgoto, o engenheiro que trabalha com ar-condicionado, o engenheiro que trabalha com carro, que é o que o Lourenço falou. Então, sei lá, você
conseguir talvez fazer um processo que você diminua um custo de fabricação de metal, por exemplo. A gente falou da oxidação do minério de ferro, né, para transformar em ferro. Já pensou se o engenheiro ele descobre um jeito de diminuir esses custos de fabricação, Vai ficar rico, de obtenção de um metal? Ou se você consegue... Eu estagiei na Arcelor, que é siderúrgica. Já pensou se você consegue descobrir alguma coisa em algum processo lá que... É porque eu trabalhei em empresa grande, eu sei como é que é. Qualquer 0,1% de economia que você tem, cara, já é tipo milhões de reais, milhões de dólares. Então... É a escala industrial, né, que a gente tava falando. Escala industrial. Então, para mim, esse dream job seria, cara, será que algum dia, por exemplo, eu vou poder ver uma pessoa de baixa renda utilizando, sei lá, a gente falou do grafeno, por exemplo. Pô, será que algum dia uma pessoa de baixa renda vai ter acesso ao grafeno? Porque eu vou conseguir inventar algum processo de deixar essa coisa mais barata. Eu lembro muito do alumínio. Eu não lembro se é alumínio, mas eu lembro que os talheres, eles eram essa coisa de... O talher, ele era... Essa Manu até poder me ajudar, eu até esqueci. Mas o talher, antigamente, ele era feito de um material que hoje em dia ele é barato. Ele Eu não lembro se era não era de alumínio. prataria? Não era tipo assim, a prataria da Acho que família? Era uma coisa mais... eu acho que era prata. aí a E as gente pessoas conseguiu... as pessoas tinham toda essa coisa de, nossa, precisa ter um talher de prata, precisa ter um talher de prata. E hoje em dia ninguém tem talher de prata porque ficou muito barato barato entre aspas, assim, você produzir alumínio, que é o que a gente está falando lá do custo de transformar o óxido de alumínio em alumínio. Então, para mim, esse dream job seria, poxa, será que alguma coisa que eu fizer vai impactar a vida dessas pessoas, vai tornar a vida delas mais barata? Pensa um engenheiro que inventou ar-condicionado. É verdade. Que maravilha. E era engenheiro mecânico, né? Esse cara vai pro céu. Então tipo assim, eu acho engenharia para mim é isso, de você impactar a vida das pessoas positivamente. Gostei, Tomás, gostei. Eu achei que você ia falar que o dream job de um engenheiro de materiais é trabalhar com tubulação de esgoto. Aí eu falar, caramba, Não, que sensacional, que não. sonho. E você, Manu, o que você acha? Sei lá. Vamos pensar assim, no nível micro e macro, tá? Eu acho que Espírito Santo, você trabalhar em parte de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de projetos, eu acho que seria um bom emprego, vamos colocar assim, com caras materiais. Então, trabalhar numa laminação, em alguma coisa assim, em eficiência de processo, acho que seria um bom. Pensando numa escala maior, eu acho que um emprego, você falou, tipo, um astronauta ir para a NASA. Eu acho que a beleza da NASA, para mim, está justamente na equipe de engenharia. Então, você ter um produto, não é só o material que vai no foguete, que tem condições extremas, né? Trabalha no vácuo, as cargas, etc. Temperatura, isso tudo envolve uma engenharia de materiais muito, muito, muito forte. Então, você podia ser um engenheiro de materiais na NASA, você poderia ser um engenheiro de materiais numa Airbus, na França, ia estar aí trabalhando numa empresa que desenvolve materiais poliméricos, tipo a 3M, a DuPont. Eu acho que assim, seria top de trabalho. Eu queria, cara de materiais. Empresa, né? Eu tenho um sonho, não sei se é besteira, mas assim, você vê muito disso aí, né? Na área de materiais a gente explora muito o nosso próprio planeta, né? Eu queria muito ver a humanidade explorar, tirar esses materiais de fora, entendeu? E deixar tipo o planeta do jeito que tá, e a gente conseguir chegar no ponto que a gente consegue extrair minério de asteroide, de outros planetas mesmo. Eu queria muito ver isso. Queria só dizer aqui. A minha resposta eu acho que eu vou ser mais brincando, né? É fazer a pedra filosofal, como todos diziam. É uma possibilidade. É isso aí, né? Quem sabe o Pablo não é o próximo Harry Potter aí. E a gente tá chegando no final do bate-papo. Ô, Manu, você fez o seu mestrado aprofundando num estudo que você começou no TCC, não foi? Foi. Então, você quer falar um pouquinho pra gente? Eu falo de forma rápida. Por favor. Porque o pessoal que tá aqui, às vezes, não sabe muita coisa, né? Tá bom. Você simples, tá, gente? Vamos lá. Eu fazia TCC com um professor lá da mecânica na área de tripologia, que o Tomás também trabalhou lá no laboratório com isso. Tripologia, a gente estuda lubrificação, desgaste e atrito, né? São, tipo tripé da tripologia. E aí,
parte de resistência ao desgaste para materiais com esse fim, eu fiz um estudo que a gente desenvolveu um revestimento. Para quem não sabe o que é revestimento, a gente faz um tratamento que faz uma camada bem fininha na superfície, da ordem micrométrica, para ela resistir a mais ao desgaste. Então, eu trabalhei com um material que não é muito usual, que era uma liga de cobalto, uma super liga, que quem faz mecânica deve já ter ouvido falar, que são ligas muito resistentes ao desgaste. E aí, eu fiz um revestimento do tipo CVD, que é um revestimento que a gente coloca nitrogênio, faz tipo uma nitritação na superfície. E aí, conseguimos resultados muito bons, tipo, dobrou a resistência ao desgaste dessa camada. Depois, fiz o mestrado com revestimento CVD de nitritação a plasma, que a gente diz em baixa temperatura. Eu já fazia na graduação, entrei no mestrado, continuei. Aí eu terminei o mestrado, há uns 2 anos eu comecei o doutorado, e aí no doutorado já mudei de tema. Hoje eu estou trabalhando também com revestimento de cobalto, que é essa mesma liga, só que esses revestimentos são híbridos. Eu estou colocando nanopartículas de grafeno hibridizadas com óxido. É meio difícil, mas é isso que eu estou fazendo. Coloco micropartículas de grafeno para ter alta resistência ao desgaste também. E a gente está planejando usar isso para fazer revestimento de moldes para a indústria automobilística, para a indústria aeroespacial, mais ou menos esse o foco. Eu não entendo muito não, mas eu sei que dobro é um número muito bom de se trabalhar, entendeu? Então, se o mestrado foi disso, esperemos o doutorado então, né? Não, é engraçado. Melhorou essa tecnologia que eu fiz, né? Vem da Inglaterra que o pessoal desenvolveu e nada certo. Só que meio que parou um pouco, porque a patente, tem umas regras de patente aí, então não tá muito industrial ainda não, mas quando a patente vencer, vamos ver se dá certo. Entendi. E, Tomás, você fez o quê? PG, não foi? Alguma coisa assim? Tá, igual eu falei no começo, o meu curso, né? Eu fiz engenharia mecânica porque eu, no curso técnico, Ô, fiz uma Tomás, disciplina de interrompendo manutenção. rapidinho, se quiser também aproveitar nessa resposta e falar da sua experiência, de como você gosta da área de materiais. Ah, beleza. Então, gente, a área de materiais, na verdade, foi engraçado, porque eu fiz muito por influência de um professor, né, do IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo. No 4º ano do meu ensino médio, que eu fiz o integrado, né, eu falei, cara, eu quero engenharia, assim, tive certeza que eu queria engenharia. Só que eu estava muito em dúvida entre civil, produção e mecânica. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, no último período do curso técnico, eu tive uma disciplina chamada Planejamento e Controle de Manutenção. E, assim, manutenção foi uma coisa que me encantou, assim, de verdade. Foi paixão à primeira vista, assim, de verdade. E esse professor meu, ele é doutor em engenharia mecânica, né? Ele formou na UFES. E foi uma grande influência para mim, porque eu lembro que eu passei o semestre inteiro enchendo o saco dele, perguntando do curso, o que isso dava, não sei o quê. Então, eu fiz curso técnico em portos, né? Mas, assim, embora eu não tenha estudado materiais no meu curso técnico, o meu professor me convenceu a fazer engenharia mecânica e estudar essa área. Porque, igual eu falei, manutenção envolve muito materiais, né? Então, me saltou os olhos. Então, lá no 3º período, quando a gente teve PCM, né, que é Princípios Ciências Materiais, assim, as pessoas, nossa, mas tem que ler muito, é muito chato, o livro, o cálice é muito grande. Caraca, velho, eu adorei o livro, tipo, eu lia ele, assim, encantado com as paradas. E aí foi evoluindo. Depois, é igual a Manu falou, a gente começa mais com base, com materiais em si, mas depois você vai lá para soldagem, para usinagem, e você vai lá para ter as optativas também, que é corrosão, enfim, a gente tem várias optativas também nessa área. E eu acabei gostando, fiz o MIC nessa área, e meu PG foi em soldagem, e a gente soldou com o robô de solda lá da UFES, né? A gente avaliou as propriedades do material soldado para ver, a gente avaliou o cordão de solda, a zona termicamente afetada. E aí com o robô de solda a gente podia tirar uns dados dessa solda e ver assim o que se a solda ficou boa ou ruim, dependendo dos parâmetros que a gente usava. Por exemplo, a gente mudava a corrente na hora de soldagem, mudava o aporte térmico, que é a energia que você fornece lá na solda. Enfim, foi legal. E hoje em dia, né, eu estagiei no começo do ano na Celor. Eu estagiei 4 meses só, meu contrato foi rescindido por causa da pandemia.
Mas esse pequeno período que eu fiquei lá, de 4 meses, eu estagiei na área que eu queria, que era manutenção e confiabilidade. E, cara, lá eu via tudo isso. Era corrosão, era fadiga, era tudo que você imaginar que estudou no curso, eu via lá. E a Manu, ela foi para a área acadêmica, fez mestrado e doutorado. Eu acredito que, no momento, eu queria mais, por exemplo, entrar em algum trainee de alguma empresa, talvez conseguir trabalhar nessa área de manutenção, confiabilidade, que é uma área que eu gosto muito, mas materiais é uma coisa que me chama muito a atenção. E nada impede no futuro eu ingressar um mestrado, mas a gente nunca sabe também se ano que vem outras coisas podem acontecer, acabar ingressando no mestrado. Mas se eu for escolher uma área para estudar, com certeza materiais dentro do curso, né? Se eu fosse fazer uma pós-graduação, ou se eu fosse trabalhar numa empresa, se eu pudesse escolher uma área, seria materiais. A Manu, ela foi mais para essa área de revestimento, mas se eu pudesse escolher, eu iria mais para essa área de manutenção, que é uma área que eu gosto muito. Embora no Brasil tenha muita essa manutenção, mas eu realmente acho que é uma coisa que eu gosto de verdade, eu gosto de paixão. Quem E a sabe, gente tem até uma disciplina, né, de manutenção. quem sabe com esse podcast saindo aí, alguma empresa aí do Espírito Santo olha, aí lança pra você o currículo, né? Chama o Tomás. Chama o Tomás aí, Não, gente. mas Tomás se alguém está assistindo esse vídeo, engenharia é muito normal, né? A gente forma, assim, não tem emprego, essas coisas falam que tinha no passado, né? Você não formou para assusta o empregar. pessoal não, cara. O quê? Não, mas Ele falou que formar não tem mas- emprego. Não, assusta o pessoal não, deixa o pessoal não é tranquilo. isso, mas Mas melhorou muito, tá? Já. Melhorou. falar é que hoje em dia tem muito trainee, então assim, as pessoas formam, não é que as empresas vão te procurar, mas você procura os programas de trainee. Sim. Fora a possibilidade de fazer mestrado, doutorado. A UFES é muito boa, mas assim, a UFES tem parceria, o nosso professor Sherry tem parceria lá com a USP, então, mesmo que você não faça um mestrado em outro estado, outra faculdade, você ainda pode ter esse contato ainda com outras faculdades, né? Porque a UFES, ela mexe muito com tribologia, que a Manu falou, que é atrito, lubrificação e desgaste. Uhum. Mas, por exemplo, existem N faculdades aqui no Brasil, universidades, que mexem com N coisas diferentes de materiais, então tem gosto para tudo, todo mundo pode ser feliz aí. Quais matérias assim vocês acham que na grade do ensino médio a gente teria assim mais focado para a área de materiais, sabe? Eu acho que química, quando estuda os tipos de ligação lá, iônica, covalente, metálica, se alguém for estudar isso. Nossa, ia ser ótimo se os alunos chegassem já sabendo disso. Chega assim. Mas é verdade, isso tem a ver. Química orgânica não é uma coisa que a gente usa muito no curso, assim, para falar nada. Agora, química inorgânica, você entender como os materiais funcionam, como os tipos de ligação afetam as propriedades, como condutividade térmica, condutividade elétrica, a corrosão, que eu falei bastante, por exemplo. Uma ligação metálica, ela facilita muito a corrosão, se o material é metálico. E física, talvez um pouco, mas assim, física a gente estuda muito a física de Newton, né? Mas se fosse escolher uma matéria em si, seria química inorgânica, principalmente essa parte de tipos de ligação, essa parte de pilha, de química inorgânica também, de eletrodo, é uma parada legal. Pilha eu nunca entendi até hoje. Até hoje eu não sei como é que aquele trem funciona. Tá na hora de você fazer corrosão pra você aprender. Não, correção optativa pro final do curso, depois eu vejo isso aí. Mas, por exemplo, a gente falou de processo de conformação, mas, por exemplo, existe muita mecânica envolvida, né? Na trifilação, por exemplo, no processo de estampagem. Então, a gente fala muito de química, mas tem muita mecânica mesmo envolvida, né? Então, por isso que a gente falou que não dá para separar materiais de sistemas ou de fluidos, assim, tudo incluído. Então, assim, basicamente é física, química e matemática, né? Mas se for escolher uma parte, assim, cara, eu quero muito o básico, assim, estudar química. Se você é um aluno que gosta de química e quer fazer engenharia, cara, vai para a área de materiais, né? Pode vir aqui para engenharia mecânica na UFSC, que a gente te acolhe bem. E se você gosta mesmo, você vai adorar. Porque é só química ali, entendeu? Tem muita parte química mesmo. Gente, eu acho que a graduação não tem muito essa visão, né? A gente, quando tá lá na
na graduação, não, no ensino médio, né? Aí fica muito perdido na hora de escolher. Mas esse tipo de coisa que vocês estão fazendo aqui ajuda muito. Eu gostaria de ter uma coisa dessa quando eu estava no ensino médio. Não, então, eu também. Eu vim pra mecânica porque eu ia marcar moda em cima, não tem? E eu marquei errado, eu marquei mecânica. Aí eu vim pra cá, entendeu? E aí, se tivesse umas apresentações assim, a gente vê a necessidade. Muita gente pergunta a gente no Instagram, como é que é aí a engenharia mecânica na UFS, né? E é difícil você dar uma resposta rápida no Instagram, às vezes a pessoa quer saber um pouco mais aprofundado. Então a gente tá tentando trazer essa iniciativa pra ver se a gente abocanha mais gente, né? Mas não adianta você vir também achando que vai ser só química, né? Na engenharia você descobre que tá tudo entrelaçado. Todas as matérias fazem parte de uma coisa só, né? Então, nada isolado. Enfim, eu acho que é muito isso. Eu acho que isso a gente falou. Agora, eu queria agradecer de novo a participação da professora Manu, do Tomás. Eu acho que o assunto que a gente tinha, por enquanto, para esse podcast acabou. Qualquer coisa a gente faz mais um. E se inscrevam no canal. Sigam a gente no Instagram, no @petmecanicaufes. E agora eu vou dar um espaço para vocês, se quiserem complementar algo que faltou, se quiserem falar de vocês próprios, fiquem à vontade. Eu queria muito usar esse espaço aqui para dar um testemunho pessoal, tipo, além de ex-petiano egresso que eu sou. Mas é uma coisa que eu percebi muito é que iniciativas como o PET, enfim, se você está no ensino médio e vai entrar na faculdade, você vai entender o que eu estou falando. Do aluno ele buscar esses programas de extensão, sabe? Essas iniciativas além da sala de aula, né? Porque a gente falou muito aqui da sala de aula, que é extremamente importante. Mas iniciativas como o PET, né? Talvez sua faculdade não tenha PET, mas enfim, no seu curso em específico. Mas, qualquer projeto de extensão, né? Te dá uma aplicação das coisas que você está estudando. IC, alguma coisa sempre procurar fora da sala de aula. Projeto de extensão, IC, sabe? Mas não necessariamente, você pode fazer outras coisas. E eu estou formando agora, eu acho muito legal essa interação de veterano, calouro. Então, ainda mais quando você pega esse calouro lá no ensino médio, sabe? Então, parabenizar essa iniciativa que eu acho muito boa. E igual a Manu falou, também queria ter tido essa experiência. Eu tive um professor que me orientou muito, mas óbvio que a faculdade foi muito diferente daquilo que eu esperava que ia ser, né? Foi um mundo de coisas, né? Assim, ele me falou 5% do que eu vi no meu curso, sabe? Mas é importante a gente ter esse contato, é importante a gente ter quem nos apoie, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro na família, às vezes a família não tem curso superior, sabe? Então tem essa dúvida de que curso seguir. Então, fica a minha dica de fazer um projeto de extensão, quando você for veterano, tenta ajudar os seus calouros, tenta dar essa força, que eu acho que te faz crescer como estudante e como pessoa também. Eu concordo com o que o Tomás estava falando. Eu, por exemplo, não tinha nenhum engenheiro na minha família. Na verdade, eu não fazia ideia que era o curso de mecânica. Eu nunca gostei de carro, assim. As pessoas têm um pouco essa afinidade, né? Com máquina, faz um curso técnico e tal. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu conheci um irmão de uma amiga minha mais velho, que era muito inteligente, fazia engenharia mecânica. Aí chegou para mim e falou: você devia fazer engenharia mecânica, você gosta de matemática, de física, vai muito bem na escola, faz engenharia mecânica. Eu fui lá e fiz engenharia mecânica. Completamente aleatório total. E aí eu entrei no curso e eu tinha muito medo de ser assim, só máquina, parte de mecânica dura mesmo. E o curso não é só isso. Tem toda essa de fluidos, que é essa parte de petróleo, que na época que eu entrei na faculdade estava bombando, assim, né, em 2011, quando eu entrei. Essa parte de materiais, que foi o que me puxou, assim mesmo, que é uma parte mais física, é uma parte um pouco mais delicada, vamos colocar assim, da engenharia, de certa forma, porque a gente tem muita teoria, essa parte, tem gente que tem mais afinidade com a parte de cálculo, a parte de materiais não tem muito essa característica de cálculo, né? É muita leitura. E eu gostava muito disso. Então, às vezes a gente entra no curso, né, e não sabe muito o que vai fazer. É bom vocês começarem, entrarem, abrir a cabeça para conhecer diversas áreas e tentar se inserir mesmo nisso. Que seja num projeto de extensão, que busque orientação com o professor, sabe? O professor não morde. Vai lá, conversa com o professor, vê se tem uma iniciação científica que você possa participar, conversa com os outros períodos, com os veteranos. Eu acho que isso é muito importante, assim. E, já que não terminou ainda,
essa parte de pesquisa que eu estou inserida hoje também tem muita oportunidade, né, para quem gosta. E uma coisa exclui a outra. A pessoa também pode fazer um mestrado e depois ser no mercado de trabalho. É uma área muito interessante. Sobre bolsas de iniciação, por exemplo, o laboratório que eu trabalho hoje lá no UFS, que é o Tricormat, sempre aparecem bolsas que podem ajudar algum aluno que queira estudar e que está precisando de renda, né? Não muito, mas já ajuda. Então, quem tiver interesse, quiser buscar a gente lá no laboratório para conversar, algum aluno, Tricormat, pode me procurar lá para conversar da vida. Procura. Fala que viu ela no Pestcast, que ela vai ficar feliz. Eu vou procurar. Gente, muito obrigado por terem participado. Galera que tá aí assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no Instagram do Pet, que a gente enche o saco do Luiz. O Luiz é o responsável pelo Instagram do Pet. Dependendo da pergunta, a gente pode abordar a Manu ou o Tomás para responder para vocês, entendeu? A gente vai encher o saco deles também. Fiquem à vontade para perguntar qualquer dúvida aí. E, gente, muito obrigado, viu? Valeu. Valeu.